Vamos colocar na perspectiva. Há 2 semanas, o que aconteceu foi que o líder político do Hamas foi assassinado em Teherã, e um dos principais comandantes do Hezbollah foi assassinado no Líbano. E aí, o Irã imediatamente, esses grupos também, denunciando uma ação de Israel. Agora, portanto, tanto o Irã, como o Hamas, como o Hezbollah, insistem que eles têm o direito de retaliar. No caso do Irã, inclusive, nós demos semana passada uma reunião fechada do governo do Irã com as embaixadas estrangeiras em Teherã, entre elas a do Brasil, no qual o ministro das Relações Exteriores do Irã dizia que eles tinham o direito de retaliar porque eles tinham sido alvos de uma agressão à sua soberania, ou seja, de um ataque estrangeiro em Teherã que matou o líder do Hamas. Então, a preocupação neste momento é o Irã dizendo que tem o direito a atacar, dizendo que está planejando justamente esse ataque, que esse ataque será decisivo, e, claro, a grande preocupação de que isso abra na região um capítulo absolutamente perigoso e descontrolado de uma guerra. E aí o que aconteceu, Fabiola, nos últimos dias? Dois movimentos. Primeiro deles, o governo americano mandando um reforço militar para a região, justamente para proteger o seu aliado, no caso Israel. Então, o governo americano mandou um submarino nuclear e mandou um reforço militar também para a região. Mas não foi só isso. O governo americano, junto com outros governos, passou a insistir ainda mais sobre a necessidade de que o Irã é, desista dessa ideia da retaliação. Então, ontem, por exemplo, Olaf Scholz, o chanceler alemão, ligou para o presidente do Irã. O primeiro-ministro do Reino Unido também ligou para o presidente do Irã, fazendo esse apelo para que não haja essa retaliação. A resposta do Irã foi: olha, se nós não retaliarmos, vamos estar premiando aqueles que nos atacam, aquele governo, basicamente, no caso Israel, que nos atacou. Agora, a questão que fica é: bom, e aí? Né? Como é que a gente sai dessa? Uma das saídas, e isso que o Irã tem apontado, é que a única forma que o Irã desistiria, o único argumento para convencer o Irã a não fazer essa retaliação seria um cessar-fogo em Gaza. Isso passou a ser declarado desde a manhã de hoje. Por quê? Porque na quinta-feira há uma cúpula, já está até sendo chamada de cúpula da última chance, que é uma cúpula justamente para tentar chegar a um acordo entre o Hamas e Israel em relação a Gaza. Irã deixou muito claro: se não houver avanço nessa negociação, ou se houver uma percepção de que o Irã está arrastando o pé, está usando a negociação para justamente ganhar tempo, aí o Irã faria esse ataque. Enfim, essa é a situação hoje, uma situação extremamente tensa, não preciso nem te dizer o quanto isso é importante para o mundo e, ao mesmo tempo, claro, num momento decisivo. O Irã talvez jogando, porque ele também vive um impasse interno. Qual é o impasse interno do Irã? Olha, eu preciso retaliar porque, inclusive, eu preciso manter minha narrativa doméstica de que, né, nossa soberania vai sempre ser defendida. Mas o Irã sabe que, se entrar numa guerra direta com americanos, com europeus e mesmo com Israel, tem uma grande chance de que o seu exército não sobreviva a algum tipo de confronto maior. Então, o Irã tem esse dilema e agora usa justamente essa situação para eventualmente levar para um cessar-fogo. Tomara que esse cessar-fogo aconteça, mas neste momento, Fabiola, a situação ainda é de muita tensão. Esse receio, né, até nessa coluna que você fala do governo dos Estados Unidos, que alertou sobre a possibilidade de que ocorra um ataque significativo por parte do Irã, né? Eles estão se preparando para isso, né, Jamil? Sim, estão se preparando para isso. Inclusive, em abril, algo muito parecido aconteceu. Israel atacou, e o Irã fez um contra-ataque, uma retaliação, mas absolutamente telegrafada, porque, claro, não podia, não queria entrar numa guerra mais generalizada, mas alguns meses depois, nós estamos mais uma vez numa situação na qual Israel ataca e o Irã, de alguma forma, precisa dar essa resposta. Não estou falando aqui precisa por uma questão moral, ética, não é isso, hein? Ninguém aqui está defendendo a guerra, ninguém está defendendo um ataque iraniano. O que eu estou repetindo o argumento iraniano para a sua própria população. Porque, olha só, vamos imaginar como é que fica aquela justificativa iraniana, do regime iraniano, diante da sua população,
quando ele é atacado por uma força estrangeira e simplesmente diz: olha, não vou nem retaliar. Vai mostrar, obviamente, uma fragilidade e, eventualmente, cria uma situação doméstica que pode, inclusive, levar a algum tipo de turbulência política doméstica. Então, para o governo do Irã, alguma resposta ele precisa ter, inclusive para sobreviver em termos domésticos. Ai, 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 nada fácil. Você não trata de assunto fácil, né, Jamil? É só coisa bem complicada. Mas é Mas isso. É, é. Fabiola, eu acho que isso aí que você colocou é muito importante a gente deixar claro aqui. Seria delicioso se o mundo fosse fácil, né? Seria delicioso se as lógicas que a gente vê, principalmente nas redes sociais, basta fazer isso e está tudo resolvido, basta invadir e não sei o quê, basta matar o outro, o líder do grupo terrorista, e esse grupo terrorista vai acabar. Olha só o que aconteceu. O líder do Hamas foi morto. O Hamas escolheu para o seu lugar um cara que é ainda mais radical do que ele, né? Então vamos lá. Será que esses caminhos de fato funcionam ou a complexidade do mundo vai exigir respostas complexas, etc, etc. Eu insisto, talvez naquela rede, naquela plataforma do bilionário que vai para Marte, no número de caracteres não entra uma explicação para o mundo e muito menos uma saída para as crises políticas. Que maravilhoso isso. Não cabe ali 140 Não cabe. caracteres, não cabe uma solução para os conflitos do mundo. Muito bom. E a gente E se começa com os você for conflitos. analisar, Fala. Jamil, Fabiola, se a gente analisa friamente, todos utilizam o mesmo argumento, né? Desde Uhum. que começou a guerra em Gaza, o mundo olha para aquela região com medo disso que se convencionou chamar de guerra total, né? E as escaramuças elas vão se repetindo e Israel alegou que precisava retaliar o Hamas quando invadiu Gaza. Agora o Irã usa o mesmo argumento. Bom, mataram aqui um líder do Hamas no meu território, eu tenho o direito de dar uma resposta, né? Do mesmo modo, o Hezbollah, que foi atacado ali por Israel, em Beirute, também diz: olha, eu tenho o direito de retaliar. Então fica o argumento é sempre o mesmo. O conflito vai só aumentando, como você diz agora, tem essa perspectiva, ó, ou vai agora ou não vai mais, né? O cessar-fogo em Gaza. Mas é muito curioso, porque a irracionalidade ela gira como um parafuso espanado, mas os irracionais utilizam sempre os mesmos argumentos, né? Isso. Seja na Só, Venezuela, seja no Irã ou em qualquer É. outro conflito, a realidade é que qualquer saída ela vai exigir uma construção, e essa construção, ela obviamente é sempre mais complicada do que o disparo de um míssil. isso sem Como contar esses. que, tecnicamente, né, a gente tá, existe uma ilusão de que o que está se discutindo são interesses de estados e de nações. E, Uhum. na verdade, a gente sabe que são muitos interesses individuais que confluem, na verdade, para a manutenção desse processo inteiro. Você tem um interesse, é claro, do governo iraniano, né? Do Ayatollah, do novo presidente, tudo como o Jamil Bess colocou, de demonstrar força para a população, para demonstrar que, porque se eles não demonstram força externa, eles não vão conseguir justificar a força interna para manter o regime. É. Você tem, na verdade, por outro lado, em Israel, né, um governo açougueiro do Benjamin Netanyahu, que já era para ter saído há muito tempo, dada a incompetência total de ter previsto, com o melhor sistema de inteligência militar do mundo, de ter previsto o 7 de outubro do ano passado. Ele não previu. Né? E era para ter já, uma pessoa como Netanyahu era para ter sido preso já, né? Ataque à Suprema Corte, golpe à Suprema Corte, corrupção e tantas outras coisas, e ele só se mantém porque ele mantém viva a chama da guerra. Hoje, o maior risco para Israel não é o Hamas, não é o Hezbollah, não é nem o regime dos Ayatollahs, mas é ter um presidente que está mais preocupado com o próprio pescoço, o primeiro-ministro mais preocupado com o próprio pescoço, do que com o povo e com os reféns. Tanto é que a gente vê diariamente em Tel Aviv e em outras cidades de Israel, israelenses protestando contra a forma como Netanyahu está conduzindo a guerra e pedindo, inclusive, para que ele deixe o poder. Só que o que acontece? Ele continua fazendo o jogo da extrema-direita israelense para permanecer no poder e evitar punições.